Olha que fenômeno interessante. Eu raramente fico doente. E por causa disso, a minha família geralmente diz que eu tenho uma imunidade boa. E talvez, olhando só para esse dado de raramente ele fica doente, a maioria das pessoas poderiam interpretar que talvez eu tenha uma boa imunidade. A questão é, não é dado suficiente para a gente afirmar aquilo que a gente está afirmando. E muitas coisas na nossa vida são exatamente assim. A gente faz uma interpretação que extrapola aquilo que os dados realmente mostram. Por exemplo, o fato de eu ficar pouco doente é um fato. Só que olha para você ver. O fato de alguém ficar pouco doente não significa que ele tem uma imunidade boa. Porque quantas vezes essa pessoa foi exposta para, de fato, testar se essa imunidade é boa? Eu tenho um primo que ele fica doente muitas vezes no ano. Só que isso significa que a imunidade dele é ruim? Não. Talvez a imunidade dele seja melhor do que a minha. Por quê? Porque tem um fator de exposição. Ele se expõe mais do que eu. Ele sai mais do que eu. Ele se conecta com pessoas mais do que eu. Então, a imunidade dele está sendo mais testada. Então, o fato de eu muitas vezes, ficar menos doente durante o ano não significa que a minha imunidade é boa. Significa apenas que eu fiquei menos doente no ano. Só que muitas coisas a gente interpreta de uma maneira que não é a maneira, talvez, mais alinhada. Um outro exemplo. Suponha dois motoristas. Eles têm o mesmo tempo de carteira, só que um se envolveu em vários acidentes. O outro, nem tanto. Significa que aquele que se envolveu em menos acidentes é melhor do que aquele que se envolveu em mais? Talvez não. Mas vamos supor que os dois dirigem a mesma quantidade de tempo. Isso vai determinar que um é melhor do que o outro? Talvez não. Por quê? Porque talvez um está dirigindo na BR, talvez o outro está dirigindo na cidade, talvez o outro dirige em horário de pico e o outro dirige em horário não tão de pico. Talvez um dirige com 4 horas de sono, enquanto o outro dormiu 8 horas, dormiu bem ali. Então, toma cuidado para aquelas vezes que você olha para algo e cria uma interpretação maior do que poderia. Porque o problema, nesse cenário, é que você está julgando alguém de uma maneira errada. E aqui, cara, tanto faz. Se você errar que alguém tem uma imunidade maior do que a outra ou que é um motorista melhor, tanto faz. Aqui não é esse o fenômeno. Só que tem áreas que isso também acontece, que você toma uma decisão baseado nisso, que aí sim pode te dar alguns problemas. Por exemplo, um médico que errou na cirurgia 2 vezes frente a um que não errou, somente esse dado não traz para você a qualidade do médico. Talvez aquele médico que errou 2 vezes, ele aprendeu mais por conta desse erro e se tornou um médico mais capacitado. Mas tem gente que vai preferir aquele médico que nunca errou. Mas talvez aquele médico que nunca errou seja porque ele não se expôs aos mesmos casos que aquele outro se expôs. E vamos lá, claro, se é um erro que levou à morte de alguém, poxa, isso me dá um medo ali, mesmo que aquele médico tenha evoluído mais. Só tome cuidado para não usar uma interpretação que extrapole. Eu não sou mais imune porque eu fico menos doente. Eu não sou um melhor motorista porque eu tive menos acidentes. E nem sou pior porque tive mais ou sou pior porque fico mais doente. Então, refine e tenta entender na sua vida quais são os fenômenos que você está induzindo algo que os dados não dão para induzir. Interprete de uma maneira melhor para evitar aqueles erros que seriam erros porque você interpretou errado. Porque uma coisa é alguém ser de fato um motorista ruim. Uma coisa é alguém ser um médico ruim.
Mas uma coisa é você interpretar alguém de maneira errada e ou julgar alguém que é bom, mas julgar ruim, e você evita andar com aquela pessoa, você evita ir naquela pessoa, porque você interpretou errado. Então, melhore a sua forma de interpretar para você conseguir selecionar aquelas que são as melhores pessoas para você.